Oi, pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar a respeito de mulheres que com 4, 5 meses de gestação, mais ou menos, perdem o bebê? E muitas vezes acontece do nada, né? Ela tá com um pouquinho de cólica, só um pouco de desconforto, e aí vai no hospital, o bebê já tá nascendo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito desse problema. A gente chama de incompetência istmo-cervical. Quando a gente engravida, o corpo ele é preparado para segurar esse bebê por 9 meses. E o colo da gestante, em geral, ele pode até ser um pouco amolecido, mas é um colo fechado que a gente fala. Então, se você já engravidou, passou por exame físico, você muitas vezes vai ouvir o obstetra falar, né? A pessoa que está te examinando falar, não, o colo está fechadinho. Por quê? O colo realmente ele fica bem fechado para aguentar a pressão que o bebê, a placenta, o líquido fazem esses 9 meses. E aí, no final da gestação, quando o bebê dá aquele start de que ele está pronto, esse colo começa a ficar mais fininho e ele abre para dar passagem para o bebê. As mulheres que têm esse problema de incompetência, o colo simplesmente cede. Ele é frouxo, ele não suporta essa pressão e esse peso todo, e aí acaba fazendo com que o bebê escorregue, com que ele nasça antes do prazo. E aí, o que é feito para a gente poder corrigir esse problema? Então, é nesses casos que são feitas cerclagem, que é quando você dá o ponto no colo do útero, então você fecha esse colo artificialmente através de fios de sutura, e quando chegar aos 9 meses, quando chegar o tempo desse bebê nascer, a gente corta esse fio e aí permite que a mulher entre em trabalho de parto naturalmente. Tá, mas será que eu consigo saber antes de engravidar se eu tenho ou não esse problema? Eu não queria ter que passar por tudo isso. Infelizmente, não. Então, mesmo que você faça ultrassom, ressonância, esteroscopia, qualquer outro exame que a gente tenha disponível, não é possível fechar um diagnóstico antes da gestação em si. Então, é através da história clínica que a gente faz o diagnóstico de incompetência e faz o tratamento e a prevenção para uma gestação posterior. Para isso, é importante que você faça o pré-natal precocemente. Então, assim que você descobrir que está grávida, serão feitos os exames normais de pré-natal e o ideal é que você faça pelo menos o primeiro ultrassom morfológico para a gente saber se o seu feto é viável ou não. Se você tiver um feto que não é viável, então eu estou falando de um bebê que tem algum tipo de malformação importante, não é feita a cerclagem, porque esse bebê ele não vai sobreviver. É uma gestação que vai dar em aborto mais cedo ou mais tarde. Então, feito o ultrassom, avaliação de exame e o bebê está bem, é marcado uma cerclagem, é marcado essa sutura por volta de 12, 14 semanas mais ou menos, que é o prazo ideal. Mais do que isso, existe muita chance de perfuração da bolsa e aí acaba ficando inviável a realização do procedimento. E aí, o que a gente faz nesses casos? Tem gente que já deve ter ouvido falar de pessário, que é como se fosse um anelzinho ou um donut, que é muito comum também usar, que se coloca dentro da vagina para tentar segurar o bebê. Isso é muito controverso, então não são todos os médicos que usam o pessário para segurar a gestação. Alguns médicos vão optar pelo uso de remédio mesmo, então vão usar hormônios para ajudar a manter o útero bem sem atividade, para que ele não contraia e assim dificulte a passagem do bebê, né? Que não dá nem para falar que entra em trabalho de parto, porque não entra, né? Ele simplesmente abre. Quando você está utilizando o pessário, é muito comum dar muita secreção e é extremamente incômodo para algumas mulheres. As mulheres que têm esse problema precisam de um acompanhamento médico mais de perto,
e é feito o exame de ultrassom e os exames de pré-natal normalmente. Então a gente faz o acompanhamento para ver como é que você está clinicamente. Isso não significa que você precisa fazer mais exames, que você tem algum tipo de problema. Em geral, é restrito um pouco a questão da atividade física, então eles não vão pedir para você fazer certas atividades e evitar a relação sexual. Fora isso, tende a ser uma gestação muito normal, acaba sendo uma gestação muito tranquila e quando chegar no tempo, né, nos 9 meses, provavelmente não, a gente corta esse fio e aí você vai poder entrar em trabalho de parto normal, como qualquer outra mulher. A incompetência istmo-cervical é um problema que não é muito comum, então isso é uma coisa boa, mas ela tem um tratamento muito tranquilo, muito simples e é relativamente fácil de ser diagnosticado. Como eu falei, né, antes de engravidar a gente não consegue diagnosticar, mas depois que ocorre a gestação é acompanhado, né, o tamanho do colo do útero para a gente ver se ele está diminuindo ou não, se ele está esvaecendo ou não. Então, em relação à incompetência, a gente fica por aqui. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum problema, é só mandar mensagem e até o próximo vídeo.